É com muita alegria que eu vim compartilhar com vocês, né, nessa casa que nos acolhe com tanto acolhimento afetuoso, desde a porta lá com a Lúcia até os trabalhadores encarnados e os desencarnados, tão presentes nas nossas vidas e que já estão aqui nos abençoando os corações. E hoje o tema que eu escolhi foi um tema que marcou muito a minha vida pessoal e que se intitula Por que Adoecemos? E eu começo falando de uma experiência pessoal mesmo, né? Que começou há muitos anos atrás, quando eu comecei minha profissão como médica, pediatra, atendendo num plantão que tinha sido trocado, né? Coincidentemente, as coincidências não existem, hoje a gente sabe disso, tem muita convicção disso, em que atendi uma criança que seria diagnosticada, não tem a idade, 2 aninhos de idade, com leucemia. E eu, no meu início de carreira, com filhos pequenos também daquela idade, projetando imediatamente aquela dor daquela família, daqueles pais e antevendo tudo que poderiam passar, entrei num conflito absolutamente existencial e profundo. E essa pergunta vinha à tona: por que adoecemos? Se Deus é tão bom, tão justo, onde que está a justiça no adoecer de uma criança que mal inicia a sua estada na Terra, né? E também, por uma coincidência, na mesma época, eu vinha conhecer o Dr. Júpiter, um grande amigo, querido, meu grande professor de espiritismo, que estava compondo um grupo de estudos espíritas, e eu não conhecia a doutrina espírita naquela época, né? Com profissionais da área da saúde, e nós fomos participar. E a cada encontro, era um verdadeiro encontro, um encantamento surgia, né? Nesse estudo da fé raciocinada, né? Que trazia à tona um entendimento profundo da vida no seu amplo sentido, da pluralidade das existências, que de fato agora sim justificava o aprendizado, muitas vezes doloroso, que vem a trazer as doenças, né? Então eu entendi que a justiça divina está na pluralidade das existências, possibilitando o resgate do aprendizado de todos nós, né? Das mais diferentes formas, neste grande laboratório de experiências, que geralmente está nas famílias e nas relações entre os seres de diferentes idades espirituais que compõem uma mesma família, né? E a gente observa que nem sempre, cronologicamente, os mais velhos são mais conscientes do que os mais jovens. Isso também meu grande amigo José Antônio Vieira de Paulo, um outro grande professor, que já não está mais aqui com a gente, mas com certeza está dentro de nós, de cada lição que ele deixou, né? Sempre dizia nas nossas inquietudes que a idade espiritual de cada um não está impresso na testa, e a gente tem que ter a consciência disso para a gente poder manter as nossas relações e entender que cada um está fazendo o seu melhor, de acordo com a sua idade, seu nível de consciência, independente da idade que tenha. Então, eu trago aqui algumas reflexões, né? Eu peguei da Joana de Ângeles, do livro do Psicografia do Givaldo Pereira Franco, Enfermidade e Cura. O capítulo é Enfermidade e Cura do livro O Ser Consciente. E a Joana nos diz que o fenômeno biológico do desgaste orgânico que todos temos, né, é perfeitamente natural como decorrência da fragilidade estrutural do biológico do que somos constituídos. E a medicina hoje sabe que estamos envelhecendo desde os 25 anos de idade, né, nos processos oxidativos, quando perde-se o equilíbrio dos radicais livres, né, e das oxidações. Então, todos nós estamos envelhecendo desde os 25 anos de idade. O oxigênio oxida, enferruja, e é essencial para a vida celular. E nesse envelhecimento, que pode ser muito mais rápido ou mais lento, de acordo com as condições de saúde, as condições de vida, né?
das influências externas de alimentação, do sol, enfim, de vários fatores, esse envelhecimento pode ser mais rápido ou mais lento. Mas essa oportunidade do nosso tempo tem prazo do nosso espírito nesse tempo, né? Então, as condições de saúde, né? As colônias de bactérias, de vírus agressivos a que somos submetidos, podem estabelecer distúrbios que se transformam em doenças, das mais variadas, né? Assim também como os desequilíbrios da mente e da emoção, tão comuns hoje em dia, né? Que também são influenciados por choques emocionais, estados de depressão, de ansiedade, pressões de qualquer ordem, especialmente assim, a influência psicossocial, as influências econômicas, as influências afetivas. E geram doenças, né, de ordem mental, como a gente vê hoje uma verdadeira epidemia. E hoje também é amplamente conhecido que a constituição dos nossos órgãos, dos órgãos humanos, tem a ver com as origens genéticas, sim. Também as origens familiares, e, de modo geral, do grupo social, enfim, do sistema inteiro onde está inserido aquele indivíduo, com todas as influências recebidas. É interessante a gente pontuar aqui que a genética, nem mesmo a genética é tão determinista como se achava no início dos estudos dessa ciência, há cerca de 100 anos atrás. Hoje se estuda a epigenética. O que é isso? É uma condição passiva de modificações dos próprios genes. O código genético é a nossa assinatura, é como se fosse a nossa assinatura, o nosso código que influencia todo o nosso biológico, de como a gente chega no planeta. E a epigenética é como se fossem os downloads que nós fazemos ao longo da nossa vida. Vejam, é possível modificar até mesmo o código genético em algumas circunstâncias. E o fantástico da doutrina espírita como ciência é a confirmação que a gente vai observando de acordo com a ciência do planeta evolui. E a própria Allan Kardec já dizia, né? Se o espiritismo disser uma coisa e a ciência disser outra, fique com a ciência. Com a convicção de que ele sabia que o mundo espiritual já estava se adiantando na evolução científica. E eu tenho observado isso. É muito incrível e impressionante como tudo que a ciência terrena vai evoluindo já está imprimido, está imprintado pela doutrina espírita. Né? Um médico muito americano, muito conhecido no início do século XX, James Tyler Kent, já estava em consonância com essa ciência contemporânea quando ele observava que as desarmonias começam no pensamento e na vontade. Vão daí para o corpo físico. Que é exatamente o que o Emmanuel comenta no livro Vinhas de Luz, quando diz assim, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Vejam quanto é importante o nosso padrão de pensamento, de vibração, para conservar nossa saúde física e mental. E é fundamental que nos estudos da doutrina espírita nós não percamos isso de vista. Que o objetivo do espiritismo é iluminar as consciências, amplificar as nossas consciências, através do entendimento e da compreensão das leis da vida. Isso tem a ver com saúde, podendo até anular ou harmonizar as más heranças genéticas. Isso é absolutamente fantástico, né, essa observação. Então, segundo Joana de Ângeles, né, e também o próprio Allan Kardec, o ser humano é composto em si mesmo trinitário, quer dizer, espírito, perispírito e matéria. E é resultado de um largo e amplo processo de educação e desenvolvimento através das sucessivas experiências reencarnacionistas. E vão se moldando a cada estadia nossa no planeta, essa espécie de capítulo da nossa história espiritual, né, que vai sendo tecido em cada um de nós. E nós estudamos que nós estamos atualmente no estágio da Terra em transição de um planeta de provas e expiações,
onde o mal ainda predomina sobre o bem, para um planeta de regeneração, onde o mal ainda deverá existir, mas em menor grau do que o bem. E a doutrina espírita também ensina que, enquanto as expiações, o que significa provas e expiações, né? As expiações são situações pelas quais a pessoa precisa passar para reparar erros de vidas passadas. E as provas são oportunidades para progredir no percurso evolutivo, como se fossem corretivos temporários. E com relação ao processo de saúde e doença, nós conseguimos até identificar quem está em provas e quem está em expiação, né? As doenças congênitas, por exemplo, né? Muitas vezes a gente conhece pessoas que têm malformações congênitas e que aceitam perfeitamente, tranquilamente e produzem e continuam suas vidas de uma forma tranquila, aceitando as suas provas, né? O que não acontece geralmente com aqueles que estão espiando, que se revoltam, não aceitam e produzem conflitos o tempo todo com aquele karma ou aquela situação. A doutrina espírita nos aponta que a doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. E nós devemos pensar na doença como uma professora do aprimoramento espiritual, como alguém que veio nos salvar de um caminho perigoso que estava se conduzindo, prestes a cair do precipício, por exemplo. Um carro que desgovernou-se, aí vem a doença para colocar na rota certa. Samuel Hahnemann foi um médico que criou a homeopatia, viveu entre o século XVIII e XIX. Ele desencarna em 1853 e em 1863 já se manifesta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Para quem está começando o estudo da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo é estruturado numa mensagem de Jesus, traduzida por Allan Kardec, em seguida, na ótica da pluralidade das existências, na ótica reencarnacionista, seguido de algumas mensagens de espíritos mais evoluídos, que já têm a permissão de trazer suas mensagens. Então, Hahnemann, Dr. Samuel Hahnemann, no capítulo 9, ele disse assim, que segundo a ideia, no capítulo 9, é o capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e algumas comunicações espirituais, no final do capítulo, dizem respeito à cólera, aos sentimentos que a gente tem. E é justamente sobre isso que o Dr. Hahnemann vem dizer que, segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Vale a pena dizer aqui que nessa época estudava-se a possibilidade do temperamento estar ligado no corpo físico como uma herança física. E o próprio Hahnemann continua: não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis, que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo raivoso, bilioso, será sempre pacífico. Enquanto que um espírito violento, num corpo linfático, não seria mais dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria
concentrada, enquanto no caso contrário seria expansiva. E aí vem Hahnemann, com a sua sabedoria, né, já em espírito. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem. Quer dizer, isso é do nosso espírito, né? E naquela época isso estava muito em voga, né? É do corpo, é da constituição corporal, a violência, a brandura. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. E sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Né? A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque quer, no mal, nas suas imperfeições. Mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer de outra maneira, de qualquer maneira. Se não fosse assim, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, nós devemos parar de pensar definitivamente nas doenças como castigo, que isso ainda mora dentro dos nossos embriões, dos nossos pensamentos, né? Como uma herança do pecado, da igreja que dominou, né, tantos anos o nosso planeta. Doença é o bem disfarçado do mal. É a oportunidade de ampliar a consciência de uma forma muito significativa, enquanto estamos por aqui, no planeta Terra, neste capítulo das nossas vidas. Quantas pessoas a gente não conhece que passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, né? Porque fizeram transformações em suas vidas. Ainda somos imperfeitos e nós temos ainda que despertar através das nossas dores, né? André Luiz nos dá um recado belíssimo. O espírito de André Luiz, dizendo assim que a vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, a outra se abre. Quando um caminho termina, o outro começa. E nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar dessa forma. Tudo que chega é bom e tudo que parte também. É a dança da vida. Dance da forma como ela se apresentar, sem apego, sem resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores. Têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos de que viemos fazer neste planeta as nossas missões. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir, pagar as contas. Nós viemos para realizar o divino em nós. E toda inércia é um desserviço à obra divina. E sempre que a impaciência, André Luiz continua dando receita agora, ameaçar a sua boa vontade com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Ele vai te ajudar a perceber que, na verdade, ninguém está atrapalhando o seu caminho, nem querendo te fazer nenhum mal. Está apenas tentando ser feliz, assim como você. Então, esse é o diagnóstico, vamos dizer assim, um entendimento, né? Nessa visão tão amplificada que a doutrina espírita nos traz. E tendo esse entendimento e diagnóstico, qual seria a receita e prescrição para modificar esse chamado karma das provas e expiações pessoais nossas, né? E já que nós temos comprovadamente a possibilidade de modificar até mesmo algumas condições genéticas, né? Antigamente, consideradas tão definitivas, tão determinadas, né? Ninguém muda a genética, a gente sabe hoje que sim, a epigenética nos traz essa possibilidade de modificar até nesse nível, né? Onde estaria esse livre-arbítrio que poderia amenizar as provas, as expiações que são impressas, né? Printadas nas nossas várias existências? Então, com todo esse conhecimento, né, que as nossas emoções estão ligadas aos nossos padrões de vibração, nossos padrões vibratórios, que tem diretamente a ver com a nossa saúde física, mental, nós devemos recorrer à receita de Jesus, que indicou 3 remédios de amplo espectro de ação para todas as enfermidades, né? E quando eles estão utilizados, promovem uma verdadeira faxina interior, capaz de restabelecer a saúde. O perdão, a fé e o amor. Com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas.
esse livro das vibrações energéticas que são prejudiciais à sua saúde. E aqui, gente, está incluso o auto-perdão. É muito deletério, muitas vezes a gente fica em pensamentos, a gente vai evoluindo um pouquinho a nossa consciência e tem remorso, sentindo culpa de ações que fizeram no pretérito, no passado, mas isso a gente não deve ficar cultivando, porque a gente não deve ser cruel com a gente mesmo em momentos que a gente não tinha consciência que temos hoje. Nós temos muitas vidas na mesma vida, o processo é evolutivo da consciência. Então, o fato de ficar remoendo e preso, né, a essas vibrações de culpa são receitas infalíveis para a doença, né? Então, o perdão inclui especialmente o auto-perdão, né? As possibilidades de modificação, os saltos quânticos que a gente pode fazer durante a vida, quando a gente limpa, né? Faz essa faxina nas nossas vibrações energéticas do passado. Isso são receitas para a saúde. A outra prescrição de Jesus, a fé, né? Com a fé você aglutina forças divinas, que são capazes de alavancar a cura das doenças, de forma surpreendente muitas vezes. Citando um exemplo de 2000 e poucos anos atrás, né? Recordando o caso da mulher que tinha hemorragia uterina fazia 12 anos e que foi estancada a hemorragia quando ela tocou nas vestes de Jesus. Que Jesus explicou que o que curou aquela mulher foi a fé dela. E nós temos inúmeros exemplos de doenças que tomam caminhos surpreendentes para a saúde, né, para a recuperação, quando não tinha nenhuma esperança mais, pela fé. E com o amor, né, gente? A terceira receita de Jesus. Com amor você mergulha em tal vibração profunda que nenhuma doença é capaz de resistir ou chegar. E um dos caminhos para exercitar o amor é o próprio Jesus que nos dá, que é a caridade, né? Fora da caridade não há salvação, disse Cristo. E fora do amor não há salvação, é a tradução, né? E Pedro também, né, na fala de Jesus, que só o amor cobre uma multidão de pecados. E dá essa receita, né? O que quer dizer isso? Só o amor cobre uma multidão de pecados, né? E como fazer isso? Como fazer com que os nossos pecados, que ainda estão enraizados, né, dentro de nós, como as autoculpas, autopunições, autocríticas, esse esgotamento, essa crueldade que fazemos conosco mesmos muitas vezes, né? Como? Que receita é essa? Porque os sentimentos brotam, a raiva brota, a mágoa brota, não tem um on-off antes de brotar, né? Espíritos imperfeitos que ainda somos. E quando brota esse sentimento, o que nós devemos fazer? Nós devemos modificar de forma consciente, primeiro reconhecendo o sentimento. Opa, tá aqui ele, de novo. O que nós devemos fazer com isso? De forma consciente, ativamente, é uma receita muito interessante. Modificar o nosso pensamento. Porque onde está o pensamento, também está o sentimento. Então, nós podemos pensar, por exemplo, em quem nós amamos. Geralmente filhos, netos, pais, amigos queridos, dos nossos relacionamentos próprios. Imediatamente a nossa vibração modifica. É imediato. E essa é a receita, reconhecer e modificar através do pensamento. É assim que a gente modifica as nossas vibrações, né? E nós sabemos que o sentimento mais próximo da vibração do amor é a gratidão, né? São frequências muito próximas e é muito fácil a gente observar isso. Só a gente agradecer todas as manhãs o fato de acordar, o fato de estar enxergando, o fato de ter pernas para andar, que nos possa trazer aqui o fato de estarmos recebendo todas essas vibrações espirituais fantásticas dessa casa, da equipe da Memei. O Hamed é um espírito indiano que tem uma série de livros publicados através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. E no livro Renovando a Atitude, que é o primeiro deles, que eu acho que não deve ser lido
para sempre. É muito claro a receita de saúde do remédio, né? Quando ele nos aconselha a introjetarmos o conceito de que cada um está dando o melhor de si. Por exemplo, naquela situação em que a gente emite, né? A gente ainda é muito crítico, né? Julgador contumaz. Quando a gente percebe, a gente já está julgando, né? E aí, a gente com essas informações que nos chegam com tanta força e com tanta frequência e com tanto volume, né? A gente fica sabendo de muitas coisas e a gente e muitas vezes, né? A gente emite, né? Crítica e julgamento, né? E junto com raiva, com ódio, com rebeldia, com ressentimento, que são tóxicos para essas vibrações e vão nos fazer mal com toda certeza e podem provocar uma rachadura, né? Uma fissura nesse conjunto vibracional que mantém a saúde, né? Então, se a gente cultivar imediatamente esse conhecimento que nos traz remédio, de que cada um está dando o seu melhor, mesmo que o melhor do outro não seja muito aquém do que a gente julgue que seja o ideal, e nos lembrar que cada um está na sua idade espiritual. Sejam pais, filhos, hoje a gente vê com muita frequência filhos mais velhos, do ponto de vista de consciência, do que os pais, e a gente deve manter o respeito pelos pais. E aí já está um desafio, aí já mora um desafio para evitar os conflitos, né? Esse entendimento fantástico nos traz essa abençoada reflexão. A mente deve, então, reconheceu, a mente tem que ser acionada de forma consciente para corrigir esse distúrbio, para que a gente, porque quem adoece somos nós. Quando a gente emite raiva para um bandido, sei lá para quem, a raiva chega do bandido, mas a raiva nos prejudica, né? Então vamos deixar o bandido seguir as leis dele, né? Na sua idade espiritual, que ainda não tem a consciência necessária e faz opção pelo mal, por exemplo, seja o bandido, seja qualquer pessoa que seja. Voltando então para Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, nós temos o seguinte, ela diz que a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar seu próximo. É um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Então, curar-se, em última análise, deve ser um ato de amor profundo. Amar faz com que as nossas células vibrem de maneira positiva, na frequência ideal, né? Na frequência da melhor harmonia. Como quando a gente escuta uma música que nos eleva, por exemplo. As nossas células estão vibrando, né? Hoje está comprovado, né, que a água tem uma plasticidade absurda, né? A água é a substância mais plástica que recebe influência de toda a ordem, e nosso corpo é 70% composto por água. 70% do nosso corpo físico é feito por água. Então, quando a gente escuta, tem influência positiva, nós vibramos positivamente. Tem experiências mostrando isso. Tese de doutoramento do Dr. Masaru Emoto, né, por exemplo, que ele conseguiu fatiar água congelada e submeter à microscopia eletrônica e que deram imagens incríveis de diferença quando aquela água é submetida ao som ambiente, por exemplo, de uma ópera, de uma música sublime. A molécula de água fazia uma morfologia, pareciam cristais. E quando submetida a dissonância ou às vezes metal pesado que modificava o próprio formato da água. Vejam, isso está comprovado, né? Por foto, a diferença da morfologia da molécula de água congelada quando submetida a influências de música. Imagine a gente, que é 70%, né, composto de água, nosso biológico. Mas o amor só faz sentido quando ele sai da palavra para ser vivenciado, né? No dia a dia, nas pequenas atitudes, cultivar ideias positivas, né? Pelo pensamento, de novo. Ideias positivas a seu respeito e a respeito do teu próximo, né? E auxiliando no dia a dia, né? Abandonar um hábito nocivo, por exemplo,
que possa estar agredindo o seu corpo, são formas de experienciar o auto-amor. Os vícios, né? Que ainda todo mundo sabe, mas ainda não tomou consciência, né? Do prejuízo dos vícios, do vício da gula, do vício do cigarro, do vício do alcoolismo, das drogas, né? Lícitos ou ilícitos. Então, isso faz parte de experienciar o auto-amor, né? Cuidar do nosso tempo, para que a gente possa envelhecer e aproveitar o período que estamos aqui para fazermos a nossa evolução espiritual. O auto-amor eleva os sentimentos e ilumina o indivíduo interiormente, né? Bom, falamos já de, então, diagnóstico, prescrição, e vamos falar agora de profilaxia. Além da amor-terapia, né? Nós temos a risoterapia. Alguém lá já disse que não há muita alegria na medicina, mas há muito remédio na alegria. E o Chico Xavier, que nos deixou muitos exemplos inspiradores, né? A gente sabe que ele esteve muito doente por muitos anos, né? E uma vez um repórter perguntou para ele: como é que vai a saúde do médium, né? E ele respondeu com uma estrofe de uma música: eu vivo contente, feliz a cantar, em paz, e a alegria é o meu caminhar. Então nós devemos cultivar a alegria e o bom humor, porque a saúde anda de mãos dadas com isso, tá? São poderosos remédios profiláticos. E a ciência médica já comprovou, olha, vendo isso, voltando para a genética, né? Como o riso é terapêutico, tem poder de relaxar as tensões. Você sabia que uma gargalhada movimenta a expressão gênica de 32 genes? 32 genes numa gargalhada. Né? Relaxa as tensões, melhora a circulação sanguínea, fortalece o sistema imunológico. Então, isso já foi mapeado pela genética. Né? Eu gostaria de encerrar, então, com essas três coisas, né? Porque adoecemos, para mim, foi uma visão, que essa visão permaneça para a gente, né? Que a gente possa cultivar a nossa saúde, combater as nossas doenças, combater as nossas tendências genéticas, as nossas tendências espirituais com essa conscientização que a doutrina espírita, consciência e filosofia e religião nos alimenta, né? E nos dá tanta oportunidade, é a isso que eu sou profundamente grata, né? Só para encerrar, né, terminando como eu comecei, né? Aquele caso que o paciente nem fazia ideia, aquela mãe era muito forte, era uma pessoa extremamente fortalecida, eu era tão jovem, quando fui dar a notícia daquela mãe, eu caí em prantos. A médica jovenzinha, né? E ela me consolou. Então, eu achei incrível aquilo. E eu tive a gratíssima satisfação de poder ir no casamento desse menino, depois de 35 anos, que foi curado da leucemia, né? E assim, ele hoje está perfeitamente saudável e o menino nem lembra direito. Né? E a mãe dele, muito grata a mim, imagine, foi lá me convidar com muita honra. E ela nem sabe que a gratidão era toda minha, né? Modificou o rumo da nossa vida, né? Com a possibilidade, né, de encontrar as pessoas certas. Então, com esse espírito de gratidão, são caminhos que estão na nossa frente, muitas vezes a gente não enxerga. As doenças são nossas oportunidades, a doença nossa ou do outro, né? Para a gente poder prosseguir, amplificando a nossa consciência, identificando as nossas dificuldades e reverter para o processo da saúde, para que a gente possa ficar aqui na nossa missão para fazer o que a gente veio fazer por maior tempo possível, quando for possível, né? Então, eu estava preocupada com o tempo, acho que deu, que a cada manhã nós possamos seguir, né? Falando do Chico, contentes, felizes e em paz, e que a alegria seja o nosso caminhar. Muito obrigada pela oportunidade.